Vamos ler Isaías capítulo 6. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E o versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, eu quero falar nesta noite sobre Isaías capítulo 6 com muito temor de Deus. Eu reconheço que eu não tenho toda essa eloquência para a beleza desta palavra. Ela é tão rica, ela é tão maravilhosa, que se nós ficarmos lendo repetidamente este texto, nós vamos admirando mais ainda a grandeza de Deus, mais ainda a beleza do Senhor. E neste texto nós vamos falar um pouco sobre a visão que teve Isaías. Visão, meus irmãos, que quando eu estava meditando sobre essa palavra, me trouxe lembranças do quantas vezes na igreja se ouvia pessoas chegar para o pastor, para os obreiros, para as irmãs, e o comentário era: eu tive visões de Deus, o Senhor me mostrou tal coisa, o Senhor se revelou a mim, eu vi algo que não existe aqui nessa terra, só Deus podia mostrar. Era algo comum na igreja acontecer isso. Por repetidas vezes nós ouvíamos isso. O tempo foi passando e nós fomos adquirindo tanto conhecimento. E eu não sou contra conhecimento, entenda. Eu não sou contra a teologia, Deus me livre. Mas com o tempo foi passando, nós começamos a ter tantos livros paralelos à Bíblia, nós começamos a deixar de ler, ou deixamos de ler mais a Bíblia e começamos a ler livros, e parece que essas coisas, meus irmãos, essas leituras, esse conhecimento, que bem usado e aplicado é uma bênção na nossa vida e para a igreja, mas parece que isso foi entrando dentro de nós e foi nos afastando da presença de Deus. Parece que com o tempo nós fomos deixando que uma nuvem de timidez entrasse em nossa vida, e as pessoas já não têm coragem de levantar as mãos e profetizar em nome de Jesus. Parece que os dons, como algumas religiões acreditam, não é mais para o nosso tempo. Parece que falar de visões virou algo que é para muitos uma heresia. Não, imagina. Eu sei que Hebreus fala assim, que Deus, Ele se manifestou de muitas maneiras, mas nos últimos dias Ele se manifesta através do Seu Filho pela palavra. A palavra é o máximo. Não se profetiza enquanto quando está se ministrando a palavra de Deus. Isso nós aprendemos na casa de Deus. Ninguém deve levantar com uma profecia e dizer em nome do Senhor, se alguém está ministrando a palavra de Deus, a maior autoridade, o guia da nossa vida, a bússola que nos encaminha todos os dias na presença de Deus. Mas nós ouvíamos pessoas falar: eu tive visão de Deus. Quem aqui não vai se lembrar que muitas das vezes, quando nós aceitamos Jesus, logo chegava alguém do nosso lado, colava em nós e falava: eu vou te auxiliar, você vai ser meu discípulo, eu vou discipular você. A primeira orientação que nós tínhamos era: você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Era toda noite, passava na nossa casa, a gente estava cansado, mas insistia: vamos orar.
Vamos orar, não tem outra fórmula. E nós íamos para a oração. Meses se passavam, até menos, nós éramos selados, era batizado com o Espírito Santo. Após sermos batizados com o Espírito Santo, a orientação era: olha, você precisa buscar dons espirituais de Deus. E nós dobrávamos o joelho, ia para todas as vigílias da igreja, clamava a Deus, buscava dons espirituais. E de repente Deus nos agraciava, nos dava dons do teu Espírito, conforme a palavra dele. Após isso, a pessoa continuava: olha, não pode parar. Você tem que pedir a Deus, para Deus te dar visões. Ah, que coisa gloriosa, meus irmãos. Só quem teve visões de Deus sabe que nada se compara de ver aquilo que está escondido em Deus. Que nenhuma tecnologia tem a capacidade de abrir os nossos olhos, se não for pelo Espírito Santo. É quando nós nos derramamos na sua presença e as nossas lágrimas caem. É quando bate em nossa vida um sentimento de arrependimento por causa das nossas falhas. As pessoas, aos poucos, foram perdendo algo tão maravilhoso que era lágrimas que se derramava na presença de Deus. Quantas pessoas que já não sabem o que é chorar. Quantas pessoas já não sabem o que é pedir perdão a Deus, porque todos os dias Ele recebe palavras dizendo: olha, você é melhor. Você é um servo de Deus, você é uma mulher de Deus. E a gente vai criando uma casca, e esse sentimento de lágrimas que nos fazem chorar, ele vai desaparecendo, porque nós vamos sentindo importantes demais para derramar uma lágrima diante do nosso Salvador. Se nós soubéssemos que as lágrimas são a coisa mais importante na presença de Deus. Há uma ilustração que diz que um dia Deus chama um dos seus anjos e fala: desça à terra. Eu quero que você me traga a coisa mais preciosa que você encontrar. Na ilustração diz que ele desce, pastor, à terra e começa a procurar a coisa mais preciosa que pode existir neste planeta. E depois de procurar, porque ele sabe que ele ia apresentar aquilo diante de Deus, depois de procurar muito, ele acha nas areias uma pedra de diamante como peça única. E na verdade o diamante não tem um parecido com o outro, é uma peça única. Grande, belo, o melhor, a mais beleza que tinha das pedras preciosas. E ele diz: isso aqui é o que mais tem de precioso nessa terra. E diz que ele chega na presença de Deus, não é bíblico e nem heresia, é uma ilustração. Ele fala: Senhor, eis aqui a coisa mais preciosa que tem na terra. E Deus olha para aquela pedra e fala: é bonito, mas não é a coisa mais preciosa que tem na terra. Desce, eu preciso que você me traga o que tem de mais precioso na terra. E ele desce e começa a procurar, e vai pelos rios, vai pelas montanhas. E de repente ele fala, ele pensa, deve estar nas águas. E ele mergulha nas profundezas dos mares e acha uma pérola única, de uma beleza que não pode ser comparada. E ele fala: achei. E ele voa e chega à presença de Deus: meu Senhor, eu achei a coisa mais preciosa, irmão Daniel. E apresenta diante de Deus. Deus olha aquilo e fala assim: não é a coisa mais preciosa que tem na terra. Desce e não volte sem trazer o que tem de mais precioso na terra. E ele volta
e procura, e procura, e procura. E ele para numa montanha, num monte, começa a observar e de repente ele começa a ver que um homem começa a subir o monte. Ele olha, ele vê aquele homem, parece que ele está carregando um fardo pesado, está sobrecarregado, está cansado, está moribundo, está triste. E de repente ele começa a ouvir aquele homem quando ele dobra os seus joelhos. E na ilustração diz que esse homem começa a orar, a suplicar, a reconhecer o seu estado em que ele estava, o peso do mundo sobre ele, uma carga do pecado estava sobre ele. E de repente ele começa a orar e a clamar por misericórdia. E de repente, quando as suas lágrimas começam a cair, o anjo pega um odre e colhe uma daquelas lágrimas e sobe diante de Deus. E fala: Senhor, eu achei o bem, aquilo que tem de mais precioso na terra. E Deus olha para ele e diz assim: lágrimas de arrependimento. A coisa mais preciosa que pode ter, que faz mover a mão e o coração de Deus, são lágrimas. Não são pessoas. Os meus erros não podem ser corrigidos por palavras de homens, mas através das minhas lágrimas de arrependimento, Deus aceita. Lágrimas são as coisas importantes, meus irmãos, que não devem cessar na nossa vida. Não é fraqueza, é força. Quando nós dobramos nossos joelhos e derramamos lágrimas, somos fortalecidos pelo Senhor. Se você talvez não tenha pensado sobre isso, derrame lágrimas diante de Deus. Conheço pessoas que já disseram: eu não consigo mais chorar. Então você precisa continuar orando e pedindo a Deus, porque só Ele muda, só Ele te dá isso. Isaías, ele teve uma visão, meus irmãos, que ninguém teve. Isaías, pela tradição, nós entendemos que não era a primeira vez que ele chegava no templo. Ele não inicia aqui, ele já está no caminho há pelo menos 3 anos como profeta. Ele já tinha vindo várias vezes no templo, por causa do costume, da tradição, várias vezes, repetidas vezes, pastor. Ele chegava no templo, observava a cerimônia, voltava para casa. Muitas vezes. Porém, naquele dia, algo diferente Deus tinha marcado com Isaías. Deus tinha marcado o encontro com ele naquele dia. De repente ele chega no templo, meus irmãos, e ele diz esta palavra que nós lemos: eu vi o Senhor. A importância que nós temos em ver esta palavra é porque Isaías aqui, a impressão que dá, nós estamos falando de um homem que não tinha pecado, que não tinha suas falhas, mas sim, nós estamos falando de um homem que tinha os seus lábios impuros, um homem falho. Apesar de estar na igreja, no templo, ele era falho como todos os outros. E aí está a beleza do Evangelho. Jesus, Ele conhece o meu coração, Ele conhece as minhas falhas, as minhas misérias, como conhece a sua. Ele não se manifesta somente, não é por causa que nós jejuamos, meus irmãos, isso é muito bom. Orar é algo que Deus sempre ordenou, orar sem cessar. Mas não é por causa da minha oração que Ele se manifesta, e muito menos por causa da sua. O que causa a manifestação de Deus é a misericórdia dEle.
nunca vai ser pelas suas ações, pela sua santidade, é a misericórdia dele. Este homem é falho, apesar de estar todos os dias no templo, tem os seus lábios impuros, tinha pecado contra Deus, mas mesmo assim, Deus quis se manifestar a ele. Quem pode entender a vontade de Deus? Talvez você esteja aqui nessa noite falando assim: eu já alcancei o meu ponto máximo. A mensagem de Deus, meus irmãos, não é em vão. Eu não tenho receio do que eu falo, porque eu não falo para agredir, e eu estou inserido, eu estou junto com a igreja. Mas tem momentos que o tempo vai passando e a gente acha que nós já estamos num nível muito alto. Imagina, eu cheguei no grau máximo de um púlpito. Reger, louvar, cantar, tocar, isso eu domino. Ninguém é melhor do que eu. Ninguém faz como eu. Não estou dizendo que Isaías pensava assim, mas isso reflete para a nossa vida. E talvez vai fazer sentido na sua vida. Você vai agir dessa forma até que Deus abra os seus olhos, até que você reconheça que você é tudo isso. Você pode ser tudo isso na presença dele. Naquele dia, as coisas precisavam mudar na vida de Isaías. Um homem falho que precisava ter um encontro com Deus. E Deus marcou na vida de Isaías. Ninguém, meus irmãos, nessa terra teve os seus olhos abertos como Isaías teve. Quando ele diz assim, naquele dia eu vi o trono de Deus. Não há menção de alguém que tenha o hino que nós cantamos ontem, né, que fala: a terra, os céus e a terra se unem. E nós estamos falando do trono e do Deus o Todo-Poderoso. Naquele dia, quando Isaías está ali, meus irmãos, no templo, ele viu o trono do Deus o Todo-Poderoso. Mais do que isso, Deus se manifestou no trono. Ele, quando ele fala e age e dá essa expressão, ele fala assim: eu vou morrer. Porque era conhecido que ninguém vê o Senhor e permanece vivo. Mas Deus quis, falou assim: não, você não vai morrer. Deus se mostrou a Isaías no seu alto e sublime trono. Então a visão que Isaías teve foi algo, meus irmãos, que ninguém tinha tido. Imagina você estar nesse templo. Eu já tive, acredito que muitos dos irmãos, das irmãs já tiveram visões de Deus. De repente a gente não vê esse teto, a gente não vê essas luzes. De repente uma nuvem paira. E ele começa a observar: eu vi o Senhor. A proximidade com que ele esteve de Deus, meus irmãos, foi algo maravilhoso. Quando ele vê Deus, ele vê algo extraordinário. Quando ele fala assim: olha, e eu vi os serafins. Ninguém até então tinha visto, meus irmãos, tinha visto uma visão de um serafim. Eu quero que você preste atenção, eu não vou estender. E de repente ele olha assim: eu vi serafins. Quem são os serafins? Há tão pouco sobre os serafins na Bíblia. A teologia, quando vai falar sobre angelologia, né? Eles buscam informação no capítulo 6 de Isaías, porque há muito pouco falar sobre serafins. Mas são seres incandescentes, seres de fogo, conforme diz.
É como se eles estivessem o tempo todo queimando diante da presença de Deus. E ele tem aquela visão maravilhosa. Ele fala assim: eu vi serafins voando acima do trono de Deus. Na sua visão ele observa algo espetacular, meus irmãos. Assim, olha, eles têm 6 asas. Com 2 eles cobrem o seu rosto, com 2 ele cobre os seus pés, e com 2 eles voam, eles pairam, eles estão a serviço do Deus vivo. Ninguém viu um serafim, mas Deus se agradou de um homem falho, mas um homem que tinha um coração certamente que se derramava em lágrimas. E Deus quis mostrar a sua glória, a sua beleza, o seu esplendor para Isaías. Era uma visão incomparável que ninguém jamais tinha visto. Eu vi o Senhor. Apesar de nós falarmos sobre os serafins, sobre a sua beleza, nada se comparava ao trono de Deus. Nada se comparava àquele que estava sentado sobre o trono. Não dá para imaginar a grandeza de Deus. E os serafins, meus irmãos, eles entoavam louvores a Deus. Ontem a nossa igreja cantou tão lindo aquele hino. Eu fiquei pensando, João no hino, eu fiquei pensando, pastor, eu falei assim: meu Deus, que coisa linda. E veio no meu coração: por que foi tão lindo? Porque não teve destaque. Nós tínhamos uma pessoa aqui que o João, que regia a orquestra, precisava estar aqui em cima. Mas a igreja cantou como se estivesse sendo regida pelo Senhor. Não houve destaque algum, parece que todos estavam iguais, não tinha uma voz selecionada, porque diante de Deus é o que está no nosso coração, na nossa alma. Tinha momentos que parece que tinha vários regentes. As pessoas se entregaram, meus irmãos, e começaram a gesticular. Que coisa linda! Sem medo, sem vergonha. Eu não quero saber quem está do meu lado, eu quero é adorar. Eu quero é adorar o Deus vivo. Aleluia! Ah, Xade. Glória a Deus. Deus, ele se manifesta no templo. A Bíblia diz em Joel capítulo 3, ele fala sobre a promessa da descida do Espírito Santo que aconteceria e aconteceu no Pentecoste. A Bíblia diz que naquele dia onde todos estavam reunidos no templo ou no cenáculo, de repente foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. E eu fiquei pensando, como que pode ver línguas repartidas só através de visão? Joel profetizou: os jovens terão visões. Não há dúvida então que neste lugar tinha jovens comprometidos em buscar o Criador, porque eles começaram na hora que o Espírito Santo desce ali no cenáculo, onde todos estão reunidos com um propósito, com obediência, em buscar, em cumprir aquilo que Deus tinha determinado, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Quando o Espírito Santo desce, meus irmãos, sobre todos que estavam ali reunidos,
De repente alguém fala assim: eu vejo línguas repartidas como que de fogo. Como que de fogo estava enchendo a casa onde estavam assentados. Isso só foi possível porque o pessoal, o povo, não ficou dentro da sua casa sem fazer nada, esperando o fogo. Não ficou observando, podendo estar no templo, não. Naquele dia todos decidiram: eu vou para o templo. É lá que vai acontecer. É lá que o Espírito Santo vai ser derramado. E naquele dia eles viram línguas repartidas como que de fogo no templo. A primeira grande experiência de Pedro e João de cura foi no templo. Não foi na sua casa, foi no templo. E esta é uma mensagem, meus irmãos, que eu quero trazer. Valorize a sua presença na casa de Deus. Não fique esperando as coisas acontecerem na sua casa se você tem um templo onde nós devemos nos reunir para orar com um propósito definido. Pedro e João subiam a hora nona, a parte da tarde, para oração no templo, irmão Daniel. E foi no templo que Deus também resolveu curar um homem. Imagina Pedro e João, ele chega, e o pastor Marcos, ele mencionou muitas coisas que eu pensei em falar hoje. E de repente ele chega no templo e tem alguém pedindo algo, precisava de uma esmola de dinheiro, de algo que pudesse suprir as suas necessidades básicas. E ele olha e fala assim: não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, seja curado. Foi no templo que os apóstolos Pedro e João tiveram a sua grande experiência de colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado, de falar a um coxo, a um paralítico: levanta e anda em nome de Jesus. Vai ser neste templo, pastor, que nós estamos orando e buscando a Deus, não só nas terças, mas em outros dias. Vai ser no templo que Deus vai curar pessoas aqui. Não é em vão, não é vão a nossa oração no Senhor. Eu sei que Deus tem curado. Eu tenho um testemunho maravilhoso que eu espero. Eu vou contar sobre a minha vida neste lugar. Neste lugar. No templo, nós somos consolados quando os nossos pés estão para sair da presença de Deus. Quando os nossos caminhos parecem que vão sair, porque a injustiça é tão grande. As pessoas te distratam, as pessoas pisam, as pessoas te ignoram dentro da igreja. As pessoas olham com você com desdém: quem é esse? Mas no templo, é no templo que nós seremos encontrados e consolados pelo Senhor. Asaf no 73 dos Salmos, ele tem essa passagem e fala sobre isso. Ah, os meus pés quase se desviaram um dia. Quase, William, quase. A injustiça. Eu faço, eu luto, eu consagro, eu tento arrumar a minha vida. Mas de repente eu olho, fulano seja reconhecido, fulano tem destaque. Na área do dinheiro eu vejo o ímpio sendo próspero e nada acontece comigo, e eu oro todo dia.
Asaf não era uma pessoa qualquer, ele era uma pessoa importante na área musical. Era uma pessoa que você olhava e falava assim, ó, perfeito. Não era. Asaf, ele cometia o erro por ele achar que por causa das suas qualidades ele merecia alguma coisa. Mas um dia ele entra no templo. Um dia ele entra no templo e no templo ele entende. Ah, naquele dia eu entendi. Eu entendi que eu sei para onde eu vou e eu sei para onde o ímpio vai. É no templo, meus irmãos, que Deus vai restaurar. É no templo que nós vamos ser consolados. É no templo que Jesus vai curar a sua alma, as suas feridas. É no templo que Jesus vai salvar a sua família, a sua alma e vai trazer na presença dele. É no templo que as coisas acontecem. Mas Isaías, de repente, ele olha e fala assim: eu vi o Senhor assentado no seu trono. Olha que coisa interessante. Está acontecendo tanta coisa ruim em Israel. É corrupção, é mentira, é alianças. Olha, Juliano, imagina alianças que poderia destruir o povo de Deus. Tá uma muvuca, meus irmãos. Tá tanta injustiça. Isaías vê Deus assentado. Imagina isso. O que nós aprendemos com isso? Que Deus, Ele não perde o controle. Você não vai ver Deus desesperado. Vamos ver o que a gente faz. O que você tem alguma ideia aí? Alguém aí? Não, Deus não está desesperado, Ele está assentado. Eu não sei o estado da sua vida, mas eu falo para você, Ele não está desesperado para te ajudar. Ele está sentado no seu trono de domínio, onde Ele tem o controle de todas as coisas. Ele não está preocupado, Pedro. Ele não está preocupado com governos, não está preocupado com a taxa de imposto, com o IOF. Ele não se preocupa, meus irmãos, Ele está sentado. E Ele está dizendo para você nessa noite: descansa, descansa, descansa. Ele está no controle. Nada foge das suas mãos. O controle de todas as coisas está na mão do Todo-Poderoso. Ele não perde o controle das coisas. Isaías 40, ele fala assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças que não daquele que não tem nenhum vigor. Talvez seja a sua situação nessa noite. Eu não tenho mais o meu vigor. Está se acabando. O texto fala que ele nem precisa do seu vigor para multiplicar. Ele não precisa da sua força. Ele multiplica a força daquele que não tem. Ele não precisa: Senhor, eu só tenho um pouquinho. Não, se você se acabou, Ele te dá. Ele multiplica a força daquele que não tem mais vigor. O que nós somos, o que nós precisamos entender é que Ele está sentado
e tem o controle de todos e de tudo em suas mãos. Nada foge, ninguém escapa de Deus. Nós vemos pessoas que às vezes tentam ir para um lado e tentam para o outro e Deus continua sentado. É como se nós tivéssemos sido fisgados por Ele. A gente corre, mas Ele nos traz a sua presença. De uma maneira ou de outra, meus irmãos, Ele nos traz a sua presença. Eu vou finalizando por aqui. É tão longo esta mensagem, tem tantas coisas a falar. Mas a igreja, a mensagem que Deus transmite para a igreja, não precisa ser tão extensa. Eu estou feliz da maneira como Deus já se manifestou no nosso culto, não na minha pregação. E eu quero finalizar falando sobre a brasa viva. No contexto de Isaías 6, tem um momento que os serafins que estavam acima dele, de repente ele voa, ele vai até o altar, e com uma tenaz ele pega uma brasa viva e chega diante de Isaías e toca nos seus lábios. E quando toca, Isaías reconhece o quanto ele é pequeno, o quanto ele é falho. Às vezes a gente acha que o nosso tempo de oração, o nosso tempo de caminhada nos torna melhores ou maiores. Não. Quando a gente dobra o joelho e chega diante da presença de Deus, meus irmãos, a gente fala: meu Deus, como eu estou pecando. Quando um dos serafins voa e toca nos seus lábios, porque ele pega a brasa lá do altar de Deus. Em Hebreus, meus irmãos, deixa claro que o tabernáculo que Moisés levantou lá no deserto, ele era apenas a figura de algo que estava lá no céu. Na escola dominical aprendemos muito sobre isso. O que Moisés montou lá no deserto era apenas uma figura do que Deus mostrou para ele. Moisés, eu vou te mostrar o que é um tabernáculo e você faz um igual na terra, não pode mudar. Então, quando esse serafim ele voa, ele tem essa visão que o serafim voa, ele pega uma tenaz, pega uma brasa e toca os lábios de Isaías. E ele fala assim, ele começa a reconhecer que ele é pecador diante da grandeza daquele Deus santo. Ele começa a observar a sua vida, e ele começa a sentir, e Deus dá uma resposta para ele dizendo, com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Aquele homem que chegou no templo, que sempre estava, ele tem essa visão. O que é essa brasa? O altar de Deus, meus irmãos, e aqui fala de vida, fala de algo que foi capaz, suficiente de perdoar e purificar Isaías. Se nós olharmos o estudo do tabernáculo, onde tudo no tabernáculo apontava para a pessoa de Jesus. Jesus é aquele que foi nos dado como vida. Não é essa vida, meus irmãos, que eles chamam de bios, que vem de biologia. Não, porque essa vida nós já temos. Foi citado na nossa escola dominical, que diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Que
que vida é essa? Que vida é essa que nós estamos falando? É uma vida que transcende, meus irmãos, eles chamam de Zoe, que vai além, é uma vida eterna, que foi nos dado pelo sacrifício de Jesus Cristo, Filho de Deus. Você está aqui porque você tem vida, e vida com Cristo, porque um dia você foi tocado por Ele, os seus lábios foram tocados e purificados os seus pecados. É uma vida que transcende, é uma vida que quando nós tombarmos na sepultura, ela vai continuar, porque ela vai nos levar a passar a vida eterna com Ele, com o Criador, com o nosso Salvador. A visão que Isaías teve, e eu te falo, você pode ler muitas vezes esse capítulo 6 de Isaías, e eu tenho certeza que quando você começar a ler na sua casa, você vai chorar, porque você vai desejar ter visões de Deus. Você vai sair deste nível. Sabe, a vontade de Deus, meus irmãos, é que nós entremos numa dimensão que só Ele está. Quando isso começar a acontecer na sua vida e Deus te usar dentro da igreja, quando isso acontecer na sua vida e Deus te usar no meio da sua família, no seu trabalho, você entrar numa dimensão que só Deus habita, só Deus está, só Ele faz, de você colocar as mãos sobre alguém e curar em nome de Jesus, de você ouvir um espírito maligno se manifestar e você falar em nome de Jesus, seja repreendido. Deus nos chamou e Deus nos deu vida, meus irmãos, para entrar nesta dimensão. Portanto, façamos o que Jesus orientou: orai sem cessar. Orai sem cessar. Deus precisava de alguém que levasse adiante, que anunciasse 700 anos da volta antes de Jesus nascer. Deus precisava de alguém que fosse o porta-voz, que levasse adiante: olha, um menino vai nascer, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que habita nesta igreja. No final da visão, Isaías ouve Deus falar assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele não questiona, ele não negocia, ele não quer saber os termos, as condições, mas ele responde a Deus: eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim para salvar a minha família, envia-me a mim para salvar os meus parentes, para restaurar aquilo que foi perdido, para aquele que não tem força. O Senhor Deus está aqui nesta noite, meus irmãos, nos concedendo esta graça, nos concedendo este milagre, esta bênção que só vem dEle, só vem do seu trono, do trono do Criador dos céus e da terra. Tenha vida em Deus, tenha vida em Deus, tenha vida em Deus. Os serafins, quando voavam, eles só sabiam assim: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Adore o Senhor Deus. Não chegue na sua presença e fique de boca calada. Não fique observando o culto. Não fique esperando ou gerando expectativa em cima de um ou de outro. Quem vai louvar, quem vai cantar, quem vai pregar. Ofereça o teu louvor ao Deus vivo. Ofereça o que você pode, o que tem de melhor na sua vida, e Deus vai se manifestar. Deus vai se manifestar. Esteja ciente que Deus vai te dar visões do céu.
esteja ciente que Deus vai abrir os seus olhos, esteja ciente que Deus vai abrir a sua mente, e o seu coração nunca mais será o mesmo, quando Deus tocar os seus lábios com as brasas vivas do seu altar. Ele está vivo, meus irmãos, e Ele habita no meio desta igreja. Ele está vivo e Ele está no meio do seu povo. Ele está vivo, Ele está aqui nesta noite. Glorifica, exalta aquele que vive para sempre. Aleluia! 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 Glória a Deus. Aleluia. Isaías, meus irmãos, teve um ministério maravilhoso. A sua morte foi trágica, mas ele teve uma vida depois dessa visão exemplar. Tudo mudou a partir desta visão. A sua vida nunca mais foi a mesma. Em um tempo de morte, um mundo que só havia morte e corrupção, ele foi luz e foi porta-voz de Deus. E no tempo em que nós vivemos, como nós precisamos ser. A gente não pode viver uma vida como se fosse só mais um. A gente não pode vir um culto como se fosse só mais um. A gente tem que sair do culto, meus irmãos, se nós não sentir a presença de Deus no culto, a gente tem que chegar em casa, dobrar o joelho e falar: Senhor, eu não me conformo. Eu não aceito, Senhor, que a minha vida, que eu não sinta a sua presença. Nós temos que ser pessoas inconformadas de não ver a manifestação de Deus. Não podemos ser meros espectadores que vêm no culto como se fosse um ritual. Como muita gente, né? As pessoas hoje, infelizmente, elas acham que eu vim num dia, eu não preciso vir no outro. Quem adora a Deus, meus irmãos, ele está todo o tempo que pode no templo. Quem adora a Deus está todo o tempo que pode na casa de Deus, respeitando o tempo da família, respeitando o tempo que nós precisamos estar com os nossos, mas nós desejamos estar na casa de Deus. Nós desejamos, pastor, ter comunhão. Nós desejamos ter alegria. Nós desejamos abraçar a pessoa no final do culto e falar que de Deus te deu uma boa semana, um ótimo dia na presença de Deus. Não se ausente do templo, não se ausente dessa igreja. É aqui que Deus vai te responder, é aqui que Deus vai se manifestar, e é aqui que Deus sempre habitou através das nossas vidas e vai continuar fazendo em nome de Jesus. Meus irmãos, essa é a palavra e essa é a mensagem de Deus para nós nessa noite. Agradeço os irmãos por ter me ouvido e que o Senhor continue abençoando a nossa vida e sempre se manifeste nessa igreja através da sua palavra. Amém.